Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Estamos aqui para comentar mais um capítulo do livro Nosso Lar. A gente está no capítulo 31 e o título já é intrigante: Vampiro. Bom, o André continua no seu segundo turno lá nas câmaras de retificação, lembrando que ele ia, depois de ter passado o dia inteiro no serviço, né, ele se ofereceu para ficar durante a noite, ele só sairia às 8 da manhã, e o momento que ele descreve aqui está por volta de 21 horas. Ele comenta que praticamente eles ainda não tinham descansado, basicamente eram só conversas muito rápidas por causa do serviço mesmo, que ora era atendendo um doente com palavras de consolo, ora era aplicando passes, e ele destaca no começo uma coisa que já é digna de nota. Ele comenta que em determinado momento da assistência, ele ouviu uma gritaria em um determinado local, em um determinado pavilhão, e ele teve o ímpeto de ir lá atender, e a Narcisa deteve ele. Ela falou assim: não vai. Localizam-se ali os desequilibrados do sexo. O quadro seria extremamente doloroso para seus olhos. Guarda essa emoção para mais tarde. Então vejam que ele não estava preparado ainda para visualizar quadros ainda mais dolorosos do que aqueles que ele já estava presenciando, alguns dos quais ele já descreveu aqui, né? Por exemplo, como a visão do Francisco, como o caso do irmão envolvido lá com a herança e eutanásia, né? Então vejam, a gente não vai entrar nesse aspecto aqui agora, porque não é o tema do capítulo, mas saibamos que a energia sexual é uma das mais fortes que o espírito tem, e também a mais fácil de desvirtuar a gente do caminho com a conexão divina, com a espiritualidade. Vejam, a energia sexual faz parte do nosso espírito, é uma energia muitíssimo importante, porém, ela é muito fácil de ser desviada e nos causa transtornos espirituais muito complexos, muito complicados, e a gente vai ter oportunidade aí durante esses estudos, com o auxílio do André Luiz, de entender um pouquinho mais sobre isso. Mas esse não é o tema do capítulo, não é o tema principal. Bom, claro que isso já foi suficiente para ficarem mil interrogações na cabeça do André, mas ele lembrou daquele conselho da dona Laura, mãe do Lísias, de não se desvie do caminho por causa da sua curiosidade. Entrega o serviço e aos poucos você vai tendo esclarecimento, vai tendo as informações. Bom, e aí o que se sucede, começa a história principal do capítulo, que vai trazer para a gente muita informação útil também. Chega um moço, que é o Justino, que era um sentinela das câmaras de retificação, ou seja, é um guardião, é como se fosse um vigilante em um determinado portão do local, e ele chega para avisar a Narcisa que apareceu uma mulher infeliz pedindo socorro em um determinado local, ele chama de portão que dá para os campos de cultura, e comenta que ela deve ter passado despercebida aos primeiros vigilantes. Ou seja, existe mais de uma etapa de vigilância para esse local de trabalho em que eles se encontram. Lembrando que é o local da colônia com maior conexão, com maior proximidade com o umbral. E a Narcisa já estranhou, né? E por que ela não foi atendida? Ele comenta: segundo as ordens que nos regem, eu não podia fazer isso porque a pobrezinha está rodeada de pontos negros. A Narcisa deu uma assustada, comentou que então o caso era grave e eles se dirigiram até lá, o André acompanhando ela. O André comenta que eles caminharam por mais de 1 quilômetro em um parque muito extenso. Ele até descreve que o local era bem bonito, a lua estava bem bonita também. E chegando lá, ele descreve a mulher como uma figura miserável implorando socorro. Ele viu basicamente o vulto da infeliz, coberta de andrajos, rosto horrendo e pernas em chaga viva. Parecia uma mendiga. E ele comenta também, ele percebeu que a Narcisa parecia também ver um pouco mais do que ele via. Um pouco assustada, ela já comenta, a mendiga se dirige a eles falando: filhos de Deus, dai-me abrigo à alma cansada, onde está o paraíso dos eleitos para que eu possa fruir a paz desejada? E, claro, o André ficou extremamente sensibilizado e comovido, a Narcisa também mostrou-se comovida, mas ela comentou com o André: você não está vendo os pontos negros? E ele ainda não estava vendo, ele comentou que não conseguia ver. A Narcisa explicou que é porque a visão espiritual dele ainda não estava suficientemente educada. Então vejam que quanto mais elevado o espírito, mais ele consegue olhar para outro espírito e ver além das aparências.
que a gente chama, por exemplo, de aura, né, de emissão, consegue ver também os pensamentos, consegue ver o histórico daquele espírito. Então, ela comenta, se tivesse nas mãos da Narcisa, ela abriria na hora os portões para atender, mas ela diz que quando se trata de criaturas nessas condições, ela não pode fazer nada e ela precisou recorrer e chamou o vigilante-chefe que estava em serviço naquela noite para aquele local, para ver o que ele ia decidir a respeito. Quando chegou, ele é chamado de irmão Paulo, ele comentou, essa mulher, por enquanto, não pode receber o nosso socorro. Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje. É preciso entregá-la à própria sorte. E isso escandalizou o André e talvez nos escandalize também. Como assim? A gente está falando de uma colônia espiritual. Chega um espírito pedindo socorro e esse espírito não é atendido. Então, o André se sentiu escandalizado com isso. E a Narcisa também pareceu ficar um pouco incomodada porque ela já se manifestou falando para ele. Mas, irmão Paulo, de um jeito meio suplicante até, não tem medo, não tem meio da gente acolher essa miserável criatura nas câmaras? E ele comenta, vejam a importância de uma atitude de liderança que esse sentinela, na verdade chefe lá dos vigilantes, tinha. Permitir essa providência seria trair minha função de vigilante. Vejam a responsabilidade. E, além disso, ele comentou a situação, né, tentando explicar. E pergunta para a Narcisa se ela via alguma coisa além dos pontos negros. E ela dizia que não. Então, vejam que a visão do André não estava suficientemente educada, mas a visão da Narcisa também não era suficiente para ver além dos pontos negros. E o vigilante-chefe, pede que a Narcisa conte os pontos. Ela contou 58 pontos negros e o irmão Paulo explica. Esses pontos negros representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Em cada mancha, vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada, umas por golpes esmagadores, outras por asfixia. Ele conseguia visualizar isso nos pontos negros. Essa desventurada criatura foi profissional de ginecologia. A pretexto de aliviar consciências alheias, entregava-se a crimes nefandos, explorando a infelicidade de jovens inexperientes. A situação dela é pior do que a dos suicidas e homicidas, porque muitas vezes esses têm atenuantes muito grandes por terem cometido esse tipo de falta, seja o suicídio ou seja o homicídio. Vamos por partes. Primeira coisa, o André já deu um frio na barriga, assustou um pouquinho, porque ele lembrou de alguns processos de medicina, onde ele viu muito de perto, foi necessário às vezes enxergar a necessidade de eliminar um nascituro para salvar o organismo materno nas ocasiões mais perigosas. O irmão Paulo, já lendo o pensamento do André, esclarece para ele. Não falo aqui de providências legítimas que constituem aspectos das provações redentoras, coisas que acontecem e são necessárias, onde quando a morte é necessária, né, e é uma coisa totalmente aceitável, dadas as circunstâncias perigosas, ele até se refere aqui como provações, ou seja, situações que às vezes precisam acontecer por causa da situação reencarnatória daqueles espíritos envolvidos, e ele fala, não é disso que eu estou falando do crime de assassinar os que começam a trajetória na experiência terrestre com o sublime direito da vida, ou seja, aquelas crianças não estavam ali para precisar morrer no momento do parto, para passar por uma morte prematura, não, ela assassinou sem que isso fizesse parte da lei divina. Até abrindo um parênteses aqui, é interessante comentar que essas situações, por exemplo, quando tem que escolher entre a mãe viver ou a criança viver, é uma situação muito delicada, tem até uma manifestação sobre isso no Livro dos Espíritos, por parte dos espíritos, né, explicando para Kardec, que nessas situações é preferível permanecer com a vida da mãe, que já está uma reencarnação completa, já está em andamento, e interromper a vida da criança. Mas, assim, é importante considerar que numa situação dessas, a decisão é muito difícil, e qualquer que seja a decisão, certamente é algo muito ponderado, muito analisado a circunstância pelo plano espiritual, para não parecer que é uma culpa específica de alguém, para não parecer que seja um assassinato por causa de uma decisão. Fechando os parênteses, a Narcisa, ainda assim,
mostrando uma sensibilidade enorme, ainda pediu: irmão Paulo, eu também já errei muito no passado, vamos atender essa desventurada? Se me permite, eu mesma vou dispensar cuidados especiais para ela. E o irmão Paulo, mantendo ainda a posição firme, disse: reconheço que todos somos espíritos endividados. Entretanto, temos a nosso favor o reconhecimento das próprias fraquezas e a boa vontade de resgatar nossos débitos. Mas essa criatura, por agora, nada deseja senão perturbar quem trabalha. E aqui eu abro um outro parênteses, porque o título do capítulo é Vampiro e o irmão Paulo também se refere a ela como uma das vampiras mais fortes que ele já viu assim, né, presencialmente. E usualmente no espiritismo a gente usa a palavra vampirismo para se referir a, vamos dizer assim, a troca de energias indevida, quando um espírito vem sugar energias dos encarnados como uma espécie de obsessão. Então a gente tem um exemplo clássico, por exemplo, que tem no livro Sexo e Destino, se eu não errei o nome do livro, mas acho que é isso mesmo, Sexo e Destino, do André Luiz, quando a gente tem um espírito que está bebendo, e ele está bebendo por uma forte influência de espíritos que acompanham ele nessa encarnação, então ele, na verdade, nem estava com muita vontade de beber, e os espíritos instigam porque eles querem sentir aquela sensação. A gente comenta que isso também acontece com o fumo, que é um exemplo muito comum, né? Os espíritos desencarnados que ainda sentem essa necessidade de fumar, se acoplam, bom, a gente pode usar esse termo, influenciando espíritos encarnados também a fumarem, pessoas que já praticam esse vício, e com isso conseguem inalar, é como se eles sentissem o prazer de fumar que eles sentiam na Terra. Eu estou citando o exemplo da bebida e do cigarro, mas esse quesito de vampirismo acontece em todos os aspectos, inclusive em quaisquer pensamentos de baixa vibração que a gente tenha, ok? Então, tudo depende da nossa vibração. Então, esses espíritos considerados como vampiros, eles estão sugando as energias dos encarnados. Mas isso não se restringe ao quesito de um espírito em conexão com os encarnados. E aí, para isso, eu trouxe um comentário que tem no livro Missionários da Luz, né, que é o terceiro livro da série André Luiz, né, é na continuação do Nosso Lar, que o Alexandre, que é o mentor na ocasião, falando lá sobre mediunidade, ele comenta que vampiro é toda entidade ociosa que se vale indevidamente das possibilidades alheias, ou seja, não quer oferecer nada de si, ele quer tudo de graça, ele quer ser sempre servido e não quer servir. Bom, fechando outro parêntese, eu achei importante trazer esse esclarecimento aqui, ele comenta, para tentar fechar o assunto: os que trazem os sentimentos calejados na hipocrisia emitem forças destrutivas. Afinal, para que serve aqui um serviço de vigilância? Ou seja, ele está dizendo: eu estou reconhecendo que essa mulher não está pronta para ser atendida. Não é que a espiritualidade está negando atendimento, é que ela está numa condição tão baixa que não adianta nada ela ser acolhida, ela só vai perturbar aquele ambiente que eles fazem tanto esforço por manter harmônicos. Vejam que por isso, nas nossas vibrações, muitas vezes a gente explicita que aqueles espíritos que estão desencarnados consigam receber essas nossas energias para modificar a sua situação, para se arrependerem e terem condições de receberem ajuda e esclarecimento. Lembrem-se que o auxílio espiritual está sempre ali. As regiões de sofrimento são sempre visitadas por espíritos que estão ali para ajudar. Só que muitos ainda não estão em condições de receber ajuda, e o irmão Paulo estava explicando que essa era a condição dessa mulher. Buscando uma forma ainda de provar e ainda servindo como um exemplo para a gente, né, para o André Luiz presenciar e para que ficasse registrado no livro também, ele se dirige a essa mulher, a essa mendiga espiritual, e comenta que deseja a irmã do nosso concurso fraterno, e ela fala: socorro, socorro, toda dengosa, vamos dizer assim. E ele comenta: mas minha amiga, é preciso a gente saber aceitar o sofrimento retificador. Por que razão tantas vezes você cortou a vida de entezinhos frágeis que iam à luta com permissão de Deus? E ela já mudou a cara, já veio com uma expressão de ódio e gritou: quem me atribui essa infâmia? Minha consciência está tranquila, canalha. Empreguei a existência auxiliando a maternidade na terra. Fui caridosa e crente, boa e pura.
para aqueles que até agora, de tanto eu falar que mudar, não, que morrer não muda nada, eu acho que agora chegou a hora da gente perceber que isso é uma realidade. Vejam que ela está no mundo espiritual e ela está em completa cegueira, porque ela ainda acha que tudo que ela fez na Terra estava correto e o que ela está ali é buscando o benefício do céu que prometeram para ela. E aí, o irmão Paulo ainda dá uma insistida. Não é isso que se observa na fotografia viva dos seus pensamentos e atos. Então, ele conseguiu observar o que estava por trás daqueles 58 pontos escuros. E aqui eu também abro outro parênteses para lembrar que o Haroldo comenta muito sobre isso em algumas palestras dele. Que quando tudo que a gente faz fica gravado, é como se fosse uma fotografia no nosso perispírito. Então, se a gente mata alguém em uma encarnação, é como se a gente exalasse homicídio, emanasse vibrações de homicídio. Por isso que não tem jeito de limpar a não ser pela reparação nesse vaso aqui que é a reencarnação, esse vaso da matéria. Então a gente vem e muitas vezes nós somos atraídos por situações devido a essa vibração do nosso perispírito que está dizendo para todo mundo, é como se estivesse gritando que nós somos homicidas. Então por isso só existe um jeito: reajustar o elo perdido, e pelo menos em alguns aspectos, na nossa conexão com a divindade. Fechando esse terceiro parênteses de hoje, ele continua falando com ela. Creio que a irmã ainda não recebeu nem mesmo o benefício do remorso. Quando você abrir sua alma para as bênçãos de Deus, reconhecendo as necessidades próprias, então volte até aqui. Ainda piorando a situação de ira dela, ela respondeu: demônio, feiticeiro, sequaz de Satã, não voltarei jamais. Estou esperando o céu que me prometeram e que espero encontrar. O vigilante assumiu uma atitude ainda mais firme pela autoridade que ele necessitava ter naquele momento e comentou: faça então o favor de se retirar, a gente não tem aqui o céu que você deseja. Estamos numa casa de trabalho onde os doentes reconhecem o seu mal e tentam curar-se junto a servidores de boa vontade, que claramente não era o caso dela. E atrevida ainda responde: não lhe pedi remédio nem serviço. Estou procurando o paraíso que fiz por merecer, praticando boas obras. E ainda mostrando para ele um olhar de muita cólera, olha o que o André nota. Perdeu o aspecto de enfermo ambulante, saiu andando a passos firmes, como quem permanece absolutamente senhor de si, provando a posição que o irmão Paulo teve de não permitir, neste momento, o acolhimento dela. Para fechar o capítulo, vou ficar aqui com as observações do irmão Paulo, que são muito importantes para o nosso aprendizado. Observaram o vampiro? Disse ele. Exibe a condição de criminosa e declara-se inocente. É profundamente má e afirma-se boa e pura. Sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Criou o inferno para si própria e assevera que está procurando o céu. É imprescindível, então, tomar cuidado com boas ou más aparências. Veja que ele tem uma visão que consegue ver além e ele estava ensinando para Narciso e para o André que tinha que acurar essa visão espiritual para conseguir perceber além das aparências. Naturalmente, a infeliz será atendida pela bondade divina mais para frente. Só que agora, por princípio de caridade legítima, na posição em que me encontro, não poderia lhe abrir as nossas portas. E assim é encerrado o capítulo, e eu gostaria só de reforçar que essa irmã não vai ficar sem atendimento. Só que não dá para ser agora. Ou ela ainda vai sofrer um bocado no mundo espiritual, veja que ela nem percebe que sofre. Ela é uma sofredora, mas ela não percebe isso. Ou ela ainda vai passar por muitas experiências e começar a abrir o coração, como aconteceu com o André no primeiro capítulo do livro que a gente acompanhou, ou então ela vai ser compelida forçadamente a uma reencarnação, que a gente chama de reencarnação compulsória, quando o espírito não tem a mínima condição de planejar, de se preparar para a reencarnação, certamente vai vir em uma situação muito dolorosa, que claro, quando a gente chega aqui, essa situação é esquecida, então a gente acha que os sofrimentos atrozes que as pessoas passam são injustiça divina, e com esse sofrimento da terra, vai ser mais uma oportunidade de tentar fazer com que esse espírito abra o coração. Nenhuma ovelha se perderá, então tenhamos a certeza de que
todo espírito é atendido. Se ele não der conta de se transformar nesse momento, ele vai ser convidado a ir para um outro planeta que está numa condição pior, que é o que a gente chama de transição planetária, né, que os espíritos são retirados porque não dão conta de acompanhar a evolução do planeta. Como a gente comenta, o planeta Terra está indo para o estágio de regeneração, e mesmo que eles estejam se retirando, em algum momento, talvez eles tenham a oportunidade de voltar para a Terra, ou até mesmo continuem a sua evolução em um outro planeta, no momento que abrirem o seu coração. Importante agora lembrar da passagem do Evangelho: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então, essa irmã, por mais que ela estivesse bradando por ajuda, não era o momento dela entrar. Ainda precisava de um tempinho. Nos encontramos na próxima semana. Abraços.